Olá, sejam muito bem-vindos ao canal do Snoopcast. Eu me chamo Valéria, sou mãe muito orgulhosa do Snoopy e hoje vamos falar sobre um assunto muito importante. Quais são as situações que influenciam no comportamento do seu pet? Olá, Cíntia. Muito obrigada por mais um episódio. Tá tão rico, que eu vou te chamar aqui durante um ano. Obrigada a você por me receber, é sempre um prazer. Ai, que bom. Cíntia, eu queria iniciando esse episódio fazendo a seguinte pergunta para você. Como a rotina familiar pode influenciar na conduta do pet? Olha, Valéria, essa pergunta é muito importante, porque a rotina e o ambiente influenciam muito. Quando a gente pensa na nossa rotina cada vez mais acelerada, cada vez mais tempo fora de casa, cada vez tendo menos tempo de estar com os nossos animais, menos a gente vê alteração de comportamento e mais passa batido essas informações sutis que podem mostrar pra gente que tem alguma coisa errada com os nossos pets. Então é super importante a gente observar e estar presente, né? Ter momentos de qualidade. Passeios com os nossos pets também são muito importantes. São momentos de qualidade para os pets, mas também a gente tem estudos hoje que fizeram em humanos, dizendo que isso melhora a nossa qualidade de vida. Ter animais melhora a nossa qualidade de vida, porque acabamos ficando mais ativos. Então os passeios de tutores de cães acabam melhorando a nossa qualidade de vida, né? A nossa saúde. Então, de modo geral, a rotina e o ambiente impacta bastante. Conversando, já que a gente já veio conversando um pouquinho sobre ansiedade por separação nos outros episódios, dando de exemplo a ansiedade por separação, a nossa rotina e o ambiente influencia, porque quanto mais tempo eu passo fora de casa, mais o animal pode entrar em sofrimento. E mesmo cães que não têm ansiedade por separação, eles podem desenvolver ansiedade por separação se eu passo muito tempo fora de casa e eu não tenho esse cão amparado, né, preparado para esses momentos de separação. Na Europa, por exemplo, se a gente deixa o cão sozinho dentro de casa por mais do que 6 horas, é considerado maus tratos. Por quê? Porque é um animal que ele anda em matilha, é um animal social, o cão, né? Então, quando a gente traz essa realidade para dentro da nossa realidade no Brasil, a gente trabalha muito, a gente passa muitas vezes 8, 9, 10, 12 horas fora de casa e a gente tem a expectativa, alguns tutores têm a expectativa, às vezes, por falta de conhecimento mesmo, que o animal ele tem que ficar bem, que ele tem que ter essa tranquilidade que você vai voltar e tá tudo bem. Mas o jeito que ele interpreta essa separação, ela é muito diferente. É dolorida. Do jeito que a gente interpreta. Então, para ele é muito dolorido. Quando ele começa a perder o cheiro de vocês no ambiente, ele começa a entrar em sofrimento, porque ele já começa a perceber que na cabeça dele ele tá abandonado. E aí ele entra em sofrimento, então isso é uma questão. Então o ambiente e a rotina influencia bastante nas alterações de comportamento e nos problemas comportamentais dos pets. Eu queria dar um exemplo, queria que você comentasse. Quando eu saio, eu não costumo deixar ele muito tempo sozinho, né? Mas quando eu saio, eu procuro deixar a televisão ligada e eu coloco uma imagem de um cachorrinho lá brincando e uma musiquinha. É ideal isso, não é? Depende muito de cada animal. Eu costumo dizer, o pessoal fala muito de música pet, música para relaxar, que tem nos canais, os canais mesmo de dog, alguma coisa, que tem, né, de relaxamento e tal. Depende muito do animal. Tem cachorro que fica ansioso de ver outro cachorro latindo e se movimentando na TV, que vai vir na TV, vai tentar interagir com a TV. E às vezes pode destruir algo próximo, se machucar, destruir a TV, cair a TV. Então, assim, depende muito do animal. E eu costumo dizer assim, música relaxante para pet é aquela música que você escuta todos os dias. Então, vou dar um exemplo. Se eu assisto todo dia de manhã o jornal, eu sair e deixar o jornal ligado, eu não estou mantendo a rotina de alguma forma? Então, isso dá um certo conforto para o animal, porque você mantém a rotina do animal.
Eu escuto rock and roll, porque eu adoro escutar rock and roll, vamos supor, né? Coloca o rock and roll. O rock and roll vai ser música relaxante pro seu pet, porque ele vai estar acostumado a ouvir o rock and roll no dia a dia. Então não necessariamente precisa de uma música relaxante específica de uma playlist. Às vezes a sua rotina vai ajudar a manter esse animal, claro, né? No nível, numa altura que não vai incomodar a audição do animal, do pet, mas tentar fazer isso, manter minimamente a rotina do dia a dia quando você sai, isso auxilia. E para cães que têm medo de barulho, ruído, fogos de artifício, chuvas e trovões, vira ruído branco. Então isso mascara o ruído do lado de fora da rua. Então ajuda também o tratamento. Olha aí, vamos colocar o rock. Eu adoro o rock, hein? E aí, ó, pronto, já sabe, vai colocar o rock um pouquinho. O comportamento do tutor influencia diretamente na vida do pet? Influencia porque a gente, né? Nós nos influenciamos, quem a gente tem um convívio mais próximo influencia a gente diretamente também, ser humano e os animais, então acaba influenciando. E como o animal ele acaba sendo dependente da gente em muitas coisas, o nosso comportamento vai alterar. Então, um exemplo, se eu não controlo a alimentação do meu animal em horários específicos, eu deixo disponível a ração no pote do meu cão, o cachorro ele vai comer quando ele tiver fome, no momento que ele desejar, ele vai petiscar e vai comer a ração dele em outro momento. Isso vai alterar, por exemplo, se você quiser ensinar ele a fazer xixi no lugar certo, cocô no lugar certo, ele vai fazer xixi e cocô em horários variados ao longo do dia. Então influencia num treinamento porque você vai deixar a ração disponível e ele vai comer em qualquer horário. Além disso, eu posso fazer, se eu não controlo a quantidade, eu posso ter um animal que ganha peso, porque ele vai comer por tédio, ele pode comer por tédio. Então o animal também pode ganhar peso por conta disso. Então o nosso comportamento influencia diretamente o comportamento do pet. Eu não gosto de culpabilizar o tutor, então são coisas diferentes. Nem toda alteração de comportamento é culpa do tutor. É diferente. Nosso comportamento impacta no cão, mas nem toda alteração de comportamento é culpa do tutor. Às vezes o animal ele tem alguma dor, às vezes ele tem medo porque ele pode ter dado geneticamente isso do pai ou da mãe. Às vezes ele teve uma falta de sociabilização ou de socialização na infância e isso gerou consequências e às vezes não necessariamente a gente adotou ele nessa fase da vida. Então nem tudo é culpa do tutor, então eu não gosto de culpabilizar, porque eu já falo isso porque eu sei que tem muita gente que se sente muito mal por ter esse problema de comportamento dentro de casa. E alguns profissionais acabam comentando que a culpa é do tutor e nem sempre é isso. Um clássico que a gente escuta é: meu pet dorme comigo na cama, eu mimo meu cachorro. Então, mimar o cachorro, a gente adota o cachorro, por quê? Porque a gente quer ter um relacionamento com o cão, a gente quer ter um momento prazeroso, a gente quer conviver com ele no dia a dia, a gente quer dar amor e carinho, né? O que é mimar para você? Essa que é a pergunta que a gente tem que se fazer. O que é mimar? Mimar é eu dar uma ração de qualidade? É eu passear 45 minutos todos os dias? Se for isso mimar, você tá mimando e mime mais, porque esse é o jeito certo de cuidar de cachorro. Agora, se eu quero melhorar um problema de comportamento, que o animal está apresentando um comportamento desejado, e eu reforço esse comportamento sem querer, aí a gente precisa às vezes mudar um pouquinho o nosso comportamento. Se ele late olhando para mim, pedindo para brincar, e eu pego o brinquedo e jogo, eu tô dando para ele a atenção que ele gostaria quando ele late. Então eu vou aumentar esse latido. Aí essa é uma outra questão que não tem a ver com mimar ou dormir na cama. Então percebe que às vezes a interpretação da coisa pode variar. Então nem sempre mimar ou dormir na cama acaba virando um problema de comportamento. Você está me falando aqui e eu estou visualizando o meu dia a dia com o Snoopy. Sem querer, né? E o ambiente, aí só para complementar, e o ambiente também acaba importando, porque se a gente não oferece brinquedos suficientes para o animal e variáveis, ele vai ter, se for um filhote, se for um animal que tem uma necessidade de mordida e de roer, que geralmente o roer é um comportamento natural do cão, ele vai roer móveis, vai roer outras coisas que não que a gente gostaria que ele roesse, ou que ele cavasse. Então, assim, quando a gente pensa em alterações comportamentais, pensando principalmente em comportamentos indesejados, acabam tendo, se a gente não oferece o ambiente ideal para esse animal poder viver no dia a dia. Então, tudo isso impacta. Então, essas questões aí a gente
vai ajustando aos pouquinhos para poder melhorar e oferecer o melhor para eles e pra gente, porque o convívio harmonioso é isso, né? Não existe manual, né, para criar um pet. Logicamente, a gente tem que respeitar o profissional, porque o profissional ele tem um estudo para isso, né? Um estudo muito mais profundo para trazer para a gente essa melhoria também, de como criar melhor nossos bichinhos. E aí, essa terapia, como que essa terapia funciona no dia a dia? Como que é essa terapia no dia a dia? A gente faz esse diagnóstico, né? Então, quando a gente conversou, a gente tem o atendimento pela consulta, a gente tem o formulário prévio, a gente tem a própria consulta na qual a gente chega num diagnóstico e a gente tem o tratamento. A terapia, geralmente, ela não é de curto prazo. Pode ser que resolva em curto prazo, mas geralmente é uma terapia que funciona a médio e longo prazo. Por que eu gosto de falar isso? Porque alterar o comportamento humano muitas vezes leva tempo. E o comportamento do pet acaba sendo impactado com o comportamento humano também. Então, quando a gente faz esses ajustes, a gente acaba tendo que ajustar muitas vezes alguma coisa da nossa rotina. Nem sempre tudo, mas alguma coisa da nossa rotina. E esse processo ele leva um pouquinho de tempo. Então, a gente tem que ter muito amor, muita paciência e muita claridade para a gente não se frustrar com os nossos objetivos. A gente entender que é um processo e que a gente fazendo cada dia um pouquinho, a gente vai vendo o resultado e vai vendo melhora para a gente chegar no nosso objetivo final, que é resolver e melhorar de forma definitiva esse problema de comportamento, havendo cura. Tem, claro, obviamente, doenças que a gente não tem cura, mas que a gente consegue diminuir a progressão da doença, como a gente estava conversando um pouquinho no outro episódio sobre o Alzheimer. Eu tenho o Snoopy e eu tenho meu filho, a minha nora, eles recentemente eles adquiriram um cachorrinho. Ele é novinho e eu tenho meus netos. E eu tenho um neto de 3 anos e ele corre para lá, corre para cá com a cachorrinha. O que você diria nesse caso? Criança, é difícil controlar a criança. O que você diria? Como é que a gente trabalha isso dentro do comportamento do animal junto com a criança? Excelente pergunta. Filhote, a gente precisa de um adestramento para melhorar a comunicação da família com o cachorro. Então ele precisa saber comportamentos alternativos ao correr atrás da criança, ao morder a criança, a interagir de uma maneira às vezes indesejada. Então o filhote a gente sempre vai indicar adestramento para melhorar essa comunicação e o cachorro ter repertório. Então isso é muito importante. Além disso, também uma orientação com a criança para a criança aprender a interagir com o cachorro. Então, como é que faz carinho, como é que interage e tudo mais. Então, isso também auxilia, mas realmente, criança é mais difícil da gente controlar e da gente direcionar. Então, nesse caso, a gente tenta treinar o cachorro para ele abordar de uma maneira diferente e sempre fazer essas interações supervisionadas e controladas com vocês sempre estando próximos para gerenciar isso, de preferência às vezes no ambiente restrito para o cachorro ou na coleira e na guia para não acontecer algo além, né? Pra gente não ter nenhum tipo de problema. No caso aí, você faria um treinamento com os pais do pet e da criança para trabalhar isso no dia a dia e ter harmonia entre eles. Isso, por exemplo, um caso clássico é que às vezes quando vai chegar a visita na casa, o animal ele recepciona pulando. Se ele pula numa criança, ele derruba a criança, né, no chão, dependendo do tamanho do porte do cachorro. Uhum. Então, às vezes, a recepção dessa visita pode ser com o cachorro na caminha, um senta, um deita, um fica. E aí essa pessoa consegue ser recepcionada, aí o cachorro traz o brinquedinho, faz a festa e faz uma brincadeira com o cachorro. Então, são comportamentos que você ensina de forma alternativa para situações variáveis do dia a dia, para evitar que haja uma associação negativa, seja da criança ou seja do cão. Porque o que acontece? Se o cão ele reage de uma maneira indesejada com a criança, o que geralmente é nosso impulso como tutor? É a gente gritar e falar, não pode, ou tentar separar de alguma forma. E aí a gente também pode causar uma associação negativa do cão com a criança. Toda vez que eu tenho essa interação, eu tomo bronca. Sim. Toda vez que eu pulo nessa visita, eu recebo alguma coisa que não é agradável. Então,
ele acaba associando isso com algo negativo. Então, quando a gente trabalha comportamentos alternativos de forma positiva, com petisco, brincadeira ou carinho, o cachorro ele associa isso com coisa boa, entende que esse é um comportamento alternativo, ele tem repertório e a gente consegue substituir o mau comportamento. Eu já vi pessoas que, ao ter o filho, não conseguiram ficar com o pet. E o pet já estava há muito tempo ali na família e teve que doar, porque não conseguiu ali. Eu não conhecia a Cíntia, lógico, tá vendo? Olha, conheça a Cíntia, seu problema está resolvido. Obrigada. Imagina, Obrigada, Cíntia. Obrigada a você. A gente, claro, todo problema de comportamento, a gente tenta auxiliar a família da melhor forma. A gente não tem um prazo fixo, né, para resolver, porque é um ser vivo. Então a gente tem sempre que observar a linguagem corporal do cão e um dia por vez. Mas a gente tenta sempre melhorar esse convívio e ter sucesso para que esse animal, meu objetivo particularmente como profissional e como pessoa, é também poder ajudar essas famílias e não ter o abandono e a eutanásia. Então, e diminuir esse índice, né? Então, quando a gente pensa nessas situações, e muitos tutores procuram a gente, como já tentaram de tudo, quando já tentaram de tudo, a gente tenta resolver e trabalhar esses comportamentos da melhor maneira possível para que esse animal não seja abandonado novamente, muitas vezes quando ele é adotado ou pela primeira vez, e tem um final triste, né? Então, Pois é. Para resolver. principalmente por pet, né? Exatamente. Sensacional, Cíntia. Este foi mais um episódio sensacional do Snoopcast. Falamos sobre quais são as situações que influenciam no comportamento do pet. Você gostou? Então curta esse vídeo, siga o canal e compartilhe esse vídeo com outros tutores. Até o próximo episódio.